Boa noite, a paz do Senhor, gente, tudo bom? Estamos começando mais um podcast. Entre Irmãos Podcast. Mas, eis uma questão. E se o pessoal que estiver assistindo tá de dia pra eles? Verdade. Pode estar de dia, então bom dia ou boa tarde, sei lá que hora. Boa madrugada, porque eu sei que você não perde nenhum episódio. Eu trabalhei o dia todo. De noite fui pra igreja. Não tive vigília e não tive tempo de assistir de madrugada. Assiste. Boa madrugada, porque eu sei que você tá de madrugada. Beleza? Com Pedir, certeza. compartilha. Porque Porque tem que compartilhar, mas se você não compartilhar... quem gente- comenta. Quem é o convidado de hoje, Vitor? Ó, o convidado de hoje é um cara que eu tô me inspirando ele por causa das entradas, assim. Meu amigo Kennedy. Amigo aí de tem um tempinho já que é. Longas as datas, né? A gente tem Pode ser a todos. intimidade. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Ah, eu- meu mamãe. E é um prazer estar aqui com vocês, meus amigos, referência. Que isso, cara. Os irmãos págios. Prazer, Oh, rapaz. prazer é todo seu. Ele tá de boa, né? Mas ele tem cabelo, tá? Mentira. Eu tô naquela palavra lá de juiz, né? Hã? De Sansão, e voltou a crescer. Verdade. Sim. Então, A Bíblia fala que Deus sabe todos Os fios de os fios de cabelo contados. Os seus. Os dele não... é seu- o mais fácil, o sabe? senhor não precisa ser Deus pra saber. Só definir já era. Brincadeira à parte, né? Kennedy é um amigo nosso de longas datas, né? Exato. Um dos... É bom falar aqui, ó. Vou confessar, cara. Um dos caras aí que apoia o meu ministério. Na época eu Deus. saía muito com ele. Ele também saía comigo Ele e... tinha dó, pode falar. Não vou levar esse menino. Saía de dó. Claro Tá que bom, não. Ele tá sabe bom. do talento de Deus na minha vida, do dom, né, Kennedy? Humilde. Humildade, a maior Eu era característica. esperto, não tinha carro, né? Eu falei, bora. É verdade, colava. Ei, Felipe, vão na agenda comigo. Aí eu falei assim, não, vamos, Felipe, mano. Felipe me mandou Aí uma eu, mensagem. caraca, cara, eu tenho carro, né? Aí eu levava ele. Então, Felipe falou, mas você vai aí, naquela igreja lá? Eu te levo, mano. Eu te levo. levo. mas eu fazia questão de uma coisa, o lanche no final do culto. Hoje Pelo visto você pregava bastante com começou. ele. No início era só jejum, né, mano? Mas É isso aí, aí, ó. e Kennedy é um amigo que inspirou muito utilizado nos nossos espirituais. Inclusive, você querer um pregador e quer uma ótima indicação, você tem aí, tá? Pode chamar o Kennedy, Meu Deus. com certeza. Como é que é aquela frase? Se você foi doido de chamar. Se você for doido de me chamar, eu sou doido de ir. Mas vai ser uma benção atender todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês aqui, trocando essa ideia, essa resenha. Isso aí. Maninho, quantos anos você começou a pregar, cara? Eu comecei a pregar, agora você puxou, hein? Tinha uns 21 anos. 21. Você tá com quantos? Eu tô com 27. Antes, você não pregava, quando você era adolescente? Pregava quando eu era pequeno, Ah, sim. aí, Porque eu me lembro aí eu dessa ficava história. com vergonha. Eu preguei algumas vezes, aí depois eu parei. Na adolescência, lá na época, o Darcy era meu líder, né? Sim. Eu tava pra dar umas saudações na igreja. Aí eu ia lá dar uma saudação. Mas eu comecei a pregar Cara, mesmo em 2015. Eu acreditava que era antes dos 21. Mas, tá falando que é 21? Eu acho que é 19 anos, mano. Não tô lembrado, não. Eu tô achando que é antes, entendeu? Não posso Você tem quantos anos não, hoje? mano. Eu tenho 27. Tô 28. Não, cara, eu tenho fui com 25. 20. Então a gente tá falando idade aqui, eu vou falar a minha também. 25. Saudade de você cortar ele do assunto. Eu tenho 28, eu tô comecei com excluindo. 20, você começou antes de mim. Faixa de 1 ano, mais ou menos, você me lembra? Eu Mas acho que eu tá. tinha 18 anos, mano. Diminuiu, viu? Então é 18. Daqui a pouco. Ah, mano. Não Eu força pregava muito, com- Não, na verdade eu 10. saí do vento já pregando. Eu já fui diminuindo. Mas e aí, como que foi esse início aí, dessa trajetória? No início da minha chamada ministerial, né, que eu tive um convite lá do pastor, na verdade foi do hoje pastor Darcy, ele era líder de jovens lá na igreja Assembleia de Deus Sotelândia, Ministério Belo Aurora, dia 25 de janeiro. Eu ia pregar em dezembro, A data você gravou. só que aí eu viajei pro sertão, porque tinha que levar, era o início da obra, tinha que levar mantimentos, Sim. brinquedos para as crianças, uma obra missionária. Aí acabou que eu fui para ficar uns dias, passei um mês todo lá. Né? Aí ele me jogou para pregar em janeiro e falou: não tem como você desmarcar, não. Não tem outra viagem pro sertão agora, não. Você vai ter Agora que não tem pregar. como você fugir, não. Frio na barriga. Nossa, fui com uma tremedeira.
Eu lembro que eu tinha alguns amigos, assim, que eu entrei em contato na época. E aí eu não tinha noção de montar mensagem. Tinha um livro lá do Hernando Dias Lopes, Batismo com Fogo. Inclusive, Ana Dias Lopes, Queremos você você aqui. Aí eu fui, praticamente, peguei os tópicos lá, anotei tudo. Eu fui pregar com aquele esboço lá e com o meu jeito mesmo, tranquilo. Soltei umas... Uma rajada de linha. Não, soltei uns gatilhos lá, fiz tá. o pessoal rir lá na hora, assim. Foi muito na simplicidade, mas teve um fluir do espírito muito grande. Eu lembro que Deus me marcou muito naquele culto. Tinha uma irmã que ela caiu, ela estava na cadeira de rodas. Na época, ela quebrou a bacia, estava muito debilitada. E naquele culto, Deus me usou para falar com ela que ela ia voltar a andar. Meu Deus. E isso na época eu apanhei muito, porque era praticamente impossível ela voltar a andar, né? O pessoal... Porque ela era muito idosa e o pessoal na época me difamou muito, na época da igreja. Novo, tá empolgado. Foi na empolgação. E aí, passou um tempo, eu casei e tal, e aí o Senhor realmente cumpriu, ela voltou a andar, né? Hoje ela já dorme com o Senhor, mas ela voltou a andar e Deus falou, porque ela tinha uma deficiência no pé. E aí eu lembro que na revelação Deus ainda me falou, ó, você vai voltar a andar do mesmo jeitinho que você andava, mas você não vai ficar na cadeira de roda. E Deus cumpriu. E isso realmente me marcou muito. Aquele culto até hoje. Quem esteve lá presente fala daquele culto. Claro. Eu acho que pega Um muito. sinal, uma marca dessa, né? Não, mas pega muito esse... Você tá na primeira experiência ali de altar, pregação, aí Deus te usa. Eu acredito que já é bastante... Como é que eu posso falar? Você fica um tanto receoso, né? Sim. Às vezes você tá ali e você fala, meu Deus, isso aqui na minha cabeça é emoção, o que que é? E aí você é usado, mas o pessoal, ao invés de dar aquele impulso, aquele apoio... esse menino aí tá empolgado, hein? Carne, Esse menino tá na carne, esse menino tá empolgado. É complicado. Mas eu sempre me dediquei muito ao ministério, porque eu trabalho falando, mas para falar da palavra de Deus, eu sempre tive muita preocupação, zelo, a questão de me dedico muito à leitura, busco bastante conhecimento, às vezes não consigo passar, né, mas eu falo com Deus, meu papel eu estou fazendo, eu estou disponível, usa-me. E eu vejo hoje os frutos que eu colho, porque eu decidi aceitar o chamado de Deus. E a melhor coisa é nós aceitarmos o chamado de Deus. Às vezes a gente estava falando com o Felipe antes de começar, às vezes a rotina às vezes é muito puxado. Minha esposa trabalha, eu trabalho, criança. Hoje a gente tem um casal. Casei, o milagre foi grande, né? Rapaz, glória a Deus, um abraço. muita oração, tá? Se eu te contar a história pra esse menino casar, é monte, vigília, entendeu? Consagração. Ô, Marissa, você orava na época, Marissa, pra você aceitar? Tô brincando. O que eu falei. Ele orava, mas ela não. Aí, foi o caso do Felipe, né? O caso do Felipe. Gabriela era muito espiritual. Felipe orava muito, fazia muito jejum. A Gabi não. Aí o que aconteceu? Casou com ele. Caiu na lábia. Tá vendo aí, ó? Já ficou uma dica pra você, jovem. Inclusive, eu oro. Tô esperando você que não ora, tô brincando. Inclusive, nossa amiga aqui. Todo mundo que casa quer casa, não quer? Verdade. Mas todo mundo quer uma casa bonita. Eu acho. Ele já tem... tá, não. Os caras ficou muito boa, ficou bom. Não, eu já pensei, falei, vai fazer um mexão, vai fazer o mexão, pô. Então, agora que eu percebi que cara, é ele tá devagar. Fazer o mexão aqui, tu renova gesso. Quer uma casa bonita, aconchegante, a gente sabe que quando tem aquele teto de gesso especial, eu quero fazer uma parede aqui no meio da minha sala com a drywall, tudo. Pra solução, pra tua casa ficar linda, bonita, quem, Vitinho? Renova gesso. Aí, abriu, renova gesso. Entra em contato, os meninos lá no Instagram deles, renova gesso mesmo. Tem todas as fotos lá. São especialistas nessa área. Mais de 30 anos. Vou buscar a idade correta, mas é mais de 30 anos, com certeza, experiência para o teu lado. Inclusive, como o nosso público, sua maioria, é um público cristão,
indica o seu pastor às vezes está fazendo aquela reforma na igreja e ele não sabe Perfeito. o que colocar no fundo. Eu já vi bastante igreja com fundo de aquele revestimento de gesso, das placas de gesso 3D, fica Isso. bonito, é bem bacana, é uma Galera, opção aí pra vocês. Uma coisa que me deu uma curiosidade agora. Por quê? O Kenji é locutor. Como que um locutor faria uma propaganda do Renova Gesso? Faz. Não, faz aí, né? Pô, faz aí. Vamos aproveitar. Vai lá. Não, eu tô pensando o que falar. Renova Gesso, Campo Grande, Covilândia. Ó, Esse daí é o convite. inclusive, quem quiser um locutor Seu para fazer estabelecimento, né? seu estabelecimento, aniversário, rapaz, locução aqui é 100%. Ó, casamento também, a gente levanta uma grana boa, tá? Né? Felipe é testemunha disso. Rapaz, Felipe rapaz. foi pra Dubai. 30%. Inclusive, Lembrando que 30% do que a gente adquirir com as gravatas fica pra equipe, né? O não resto. veio pra minha mão, Não veio pra minha mão também não, mas... Não, tudo Foi bem. pra sua, Não, Felipe? Foi não? Corta. Mas segue aí, outro dia ele faz a locução. Eu vi que ele me Segue. enrolou agora. Enrolou. Mas é um ótimo locutor, Não, tem tá, que gente? pagar, tem que pagar, a profissão tem que pagar. Aí nós estávamos em alguma parte muito legal, eu interrompi aqui pra fazer uma mexida. O milagre do casamento que aconteceu na vida dele, aí você pegou isso e falou, quem casa quer casa. Ah, Não. tá, justamente você casou. Mano, você tava falando sobre a parte do milagre da... Chega um pouquinho pra cá. Do casamento. Isso. O milagre é porque... É quem fica na minha frente, fica atrapalhando as pessoas me verem. Eu sou uma pessoa importante. Porque a gente tá querendo fazer um programa mais belo. Aí você tá me tampando. Mas vamos lá. Você falou da parte do milagre. E eu me lembro que na época da nossa juventude, que a gente andava ali junto. Nossa juventude. Poxa, Nossa, tiozão. agora nós já tá pra tio. Não, você é pai, cara. Verdade. Deus te utilizava muito nos dons espirituais e isso resultava no final do culto em salvação de almas. Por quê? O dom espiritual é justamente para atrair essas pessoas que não têm Cristo. Você percebe que hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, por mais que passou aí 7, 8 anos do início aí da sua caminhada pregando, você percebe que agora isso é raro nos dias de hoje? Eu vejo que muita gente está se dedicando aos estudos teológicos. Isso é muito bom, você buscar conhecimento, você buscar palavra de conhecimento, isso é muito bom. Só que muita gente deixou de buscar também a parte espiritual, de buscar os dons, de ter um momento de oração. Hoje você conversa com muita gente que prega e você vai conversar com eles, você percebe, né, que eles não têm momento de oração. Sim. Eles se dedicam muito ao estudo, que não é errado. Todas as pessoas que eu conheço, eu falo, na época que o Felipe, né, tinha um certo preconceito de teologia na época, eu falei, Felipe, faz teologia, mano, é muito bom, vai te ajudar. O Verdade. negócio aí, esfria o crente, E tal, eu falei, não, cara, na verdade vai te aproximar mais de Jesus e isso é muito bom. Só que as pessoas deixam de orar, de buscar a Deus, deixam de ter relacionamento. E o secreto, cara, ele tem que fazer parte da nossa vida. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que ter intimidade com Deus. E se você, por algum momento aí, você está buscando conhecimento, Deus está te chamando para você se aprofundar mais em Deus. E quando você tem esse momento de secreto, a sua vida, assim, é outra, você prega, Sim. Deus flui através de você. Eu não tô criticando quem busca conhecimento. Na verdade, eu sempre incentivei a buscar o conhecimento. Verdade. Mas a gente não deve desprezar a outra parte, que é a oração. Os avivalistas que viveram coisas extraordinárias em Deus, eles tinham momentos profundos de oração, né? Eles tinham horas de oração. A gente vê a biografia deles, os avivalistas, eram 3 horas de oração, 4 horas de oração. 4 horas de oração. Vários. Vários, acho que todos os avivalistas que Wesley. marcaram, John Wesley, Jonathan Edwards, Jerônimo Savonarola, Os próprios, enfim, aqui no Brasil, Daniel Bergman. eram os caras que tinham aí. Tem até uma frase de Martinho Lutero que hoje eu estou tão atarefado que se eu não orar pelo menos 3 horas no meu dia eu não vou conseguir fazer nada. Então, tipo, a oração era a organização do dia do cara, é o que vai fazer fluir meu dia. O relacionamento com Deus é meio que
faz as coisas fluírem. E eu acredito muito que isso a questão da oração, o conhecimento, a gente entra num ponto de equilíbrio, sabe? Com certeza. É o poder, porém, o conhecimento também. Muito conhecimento, pouco poder, a gente pode entrar no ceticismo. Muito poder, pouco conhecimento, a gente pode entrar no sensacionalismo. Equilibra os dois, ao meu ver, a gente alcança um nível perfeito, eficaz. É aquela questão, você vai pregar, amém, sem um conhecimento, mas ore para que Deus flua a maneira como esse conhecimento vai ser passado pela igreja, para a igreja, no caso. E aí, às vezes, não tem isso, entendeu? Na igreja primitiva, a oração foi essencial. Né? Sim, o Pedro que pregava o evangelho verdadeiro e por pregar é preso na prisão. E a igreja estava onde? Estava na casa de Maria, orando ao Senhor enquanto Pedro está lá preso. O anjo tira, Pedro chega lá, opa, a igreja estava orando ainda. Então eu vejo que hoje falta isso não só a pregadores, que a gente está no sentido de pregadores, mas a igreja. Perdeu-se. Você quer ver as nossas vigílias? Hoje a gente tem uma vigília lá na igreja, mini vigília PP. A distribuição dela é 1 hora de oração, louvor e 1h30 de palavra, certo? É o louvor que entra as oportunidades, mas 1 hora. Cara, é perceptível quem ora e quem não gosta de orar. Quem gosta de orar e tem intimidade na oração, ele chega, dobra o joelho e ora 1 hora. Quem não gosta, fica enrolando lá de fora, conversando, tudo. Quando está perto da oração terminar, ele entra, ora os 5 minutos dele e vai. E é nítido isso hoje no meio da igreja. Falta-se oração. E creio eu também que por esse motivo não se vê mais essas manifestações como se via antigamente. Eu acho que a questão também que está entrando muito no nosso meio é a questão da teologia da prosperidade. Muitas coisas estão sendo pregadas no nosso meio que não se pregavam. Né? Não sou saudosista, mas a gente percebe que a mensagem de muitas pessoas para estar no mercado gospel mudou para gerar entretenimento, gerar engajamento. E não tem as mensagens de arrependimento, de salvação, de cruz, falando dos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Já não se fala mais isso porque não gera mídia. Não gera mídia falar sobre a cruz. Não gera mídia falar sobre o pecado. Não gera mídia chamar o povo ao arrependimento. E pregar a verdade não gera mídia, né? Não gera. E você percebe que tudo está manipulado para isso. Às vezes as pessoas te ligam e falam, não, mas o culto é de tal, é nesse tema, entendeu? Voltado para esse tema. Sim. E aí, se você vai e Deus te usa com uma mensagem mais dura, você percebe que aquela porta se fecha porque não foi aquilo que o povo queria ouvir. Mas o nosso propósito como pregador é falar o que Deus quer falar. É o que Paulo fala aos Gálatas, né? Perfeito. Eu não procuro agradar homens. Sim. Eu vim numa ordenança que não é para agradar homens. Então, a mensagem eu entrego e se eu não quiser ouvir, problema é seu. Mas eu não vim para agradar homens, é simplesmente isso. Nós pregadores, nós vamos com a mensagem, a igreja. A igreja endereça um tema pra gente, a gente estuda o tema e vai. E muitas vezes, quando não tem tema, você já vai com a mensagem que você acha que vai ser interessante ali para aquela igreja. Porém, é perceptível também que muita gente não tem mais aquela questão do o Espírito Santo, ele quer falar outra coisa hoje. E eu não vou pelo que eu quero, eu vou pelo que o Espírito quer. Hoje em dia se prega a mensagem para virar o culto. Hoje em dia se prega a mensagem para voltar na agenda. Hoje se prega a mensagem para mostrar a oratória que você tem. Mas o foco principal da mensagem sempre foi e sempre será ganhar almas. E as pessoas estão abandonando isso. Isso é muito triste. Eu vejo esse retrato na igreja de Coríntios. Né? Quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala sobre a loucura da mensagem da cruz. Sim. E quando ele foi ter com eles, ele não usou, apesar dele saber de todas o poder de retórica, de oratória, que as pessoas, né, os filósofos da época iam para as praças, né, ali expor a sua oratória,
expor o seu conhecimento. E naquele período ele sabia de tudo isso. Sim. Que ali na região o povo gostava desses itinerantes, que tinham essa retórica, que conseguia dominar, manipular as pessoas através da sua retórica. A retórica era tão boa que em questões de segundos eles conseguiam fazer as pessoas darem risadas e chorar. Mas quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios no capítulo 1, ele fala, quando eu fui ter com vocês, eu não fui, apesar de ter esse conhecimento, eu não usei esses métodos humanos. Isso. Eu preguei a mensagem da cruz. Então a mensagem da cruz ela é o poder de Deus. E hoje as pessoas querem usar a retórica, que não é errado. Você estudar, você falar bem, ter uma boa dicção. Mas você deve também carregar o poder da mensagem da cruz. Sim. Porque a mensagem da cruz por si só, ela tem um poder extraordinário, né? E às vezes a gente pensa, tava refletindo aquele irmão, antigamente não, hoje em dia também, nos cultos, a pessoa não tem um português tão lapidado, não Sim. fala tão bem, mas ela fala da mensagem da cruz, Jesus que cura, salva e liberta, e você percebe que há uma presença, um fluir do Espírito Santo quando ela está falando, porque ela está carregando uma mensagem que muitos de nós abandonamos. As pessoas querem manipular as pessoas através da retórica e se esqueceu do poder de Deus. E o poder de Deus é a mensagem da cruz. Sim. Acho que parte do ponto do mensageiro, ele fazer uma pergunta que é simples, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? O que o Senhor quer falar para essa igreja? Porque às vezes a base de uma mensagem, às vezes quando nós vamos montar, cara, estudei um negócio top ali, tá? Nossa, aqui vai explodir. Vou pregar isso aqui, o pastor vai me amar. Uma ideia assim, sabe? E aí, às vezes a gente para e não tem a simplicidade de falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? E aí, às vezes, você se pergunta isso. Quando eu comecei a pregar, aí estava estudando e tal, fazendo curso de hebraico, fazendo curso de teologia e aquele negócio de conhecimento. Você faz uma mensagem baseada num conhecimento que você negociou. Você nem leu um texto e fala, nossa, Deus tocou no meu coração nesse texto. Tá. Aprendi uma palavra no hebraico, a mensagem era em volta daquilo, entendeu? Quer expor o seu conhecimento. Isso aí, porque a ideia era essa, expor meu conhecimento. Até que eu comecei a perguntar para Deus, o Espírito Santo, o que o senhor quer que eu pregue? E aí eu comecei a perceber que as minhas mensagens estavam as mensagens mais simples, as aplicações mais simples, as coisas estavam mais simples, sabe? Pode ter uma introdução um pouco mostrando o conhecimento, mas o cerne da mensagem estava se tornando mais simples. E aí o resultado que você vê, por exemplo, a alma se rendendo e tudo mais, você fala, cara, agora eu entendi, é porque eu sou só o mensageiro, a mensagem não é minha, entendeu? E às vezes falta esse start de, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu pregue? Às vezes é a questão também da maturidade, né? Do pregador também, né? A gente passou por isso, todo mundo passou por isso. Entra o que a gente estava falando, o início do assunto, sobre a oração. Entendeu? Porque quando eu tenho uma vida de oração, eu sou sensível ao Espírito. Para falar o quê? Não o que eu quero, mas aquilo que o Espírito quer que eu fale. Eu me lembro de uma das experiências minhas, foi com o seu pastor hoje, pastor Zé, na igreja que ele pastoreava em Vistamar. Eu me lembro que eu fui com uma mensagem, eu tinha uma mensagem muito boa para aquele culto de jovens. Eu vou com essa mensagem de culto de jovens. Só que o culto estava falando sobre, se eu não me engano, era sobre o arrebatamento. E eu fiquei relutando com o Espírito. Não, o culto é de jovem, vou pregar essa mensagem de jovem que é muito boa, já prego ela. Aquela de 1 João, né? Jovem, seis forte. Não lembro se era essa, mas eu fui com uma mensagem. Eu me lembro que com 15 minutos eu parei, eu pedi perdão à igreja, irmão, vocês me perdoam. E comecei a pregar a mensagem que o Espírito queria que eu pregasse. No final, se eu não me engano, teve 2 ou 3 vidas que se renderam a Cristo. E o pastor falou, eu nunca vi isso. Não sei se ele se lembra desse episódio. E depois daquilo, foi uma das experiências que eu tive para quê? Cara, eu preciso ter essa sensibilidade do Espírito para mim não pregar o que eu quero, mas pregar o que o Espírito me manda pregar. Pastor Flávio Coelho, ele falou em uma das ministrações dele, a gente acaba acompanhando ele muito, é um amigo querido, que nós somos o garçom. E você já percebeu que no restaurante, muita gente sabe o que faz? O garçom, o alimento tá perfeito, mas você não tem que elogiar o garçom. Tem alguém que cozinhou, o garçom é só quem vai entregar.
Aí, no sentido da mensagem, ele fala que o cozinheiro ali é Cristo. Por quê? Porque a palavra é de Deus, entendeu? Sim. Então, nós somos só os garçons que entregamos a palavra. Eu passei por essa fase justamente porque, no início, né, Deus me usava muito nos dons. Uhum. E eu não conseguia administrar a questão dos dons e palavra. No Sim. início eu tinha muita dificuldade. Uhum. Então acabava que eu começava a pregar a palavra, Deus me dava alguma coisa para entregar para alguém, ficava com medo de esquecer de entregar depois e já falava na hora. Às vezes tinha dificuldade de voltar para a mensagem e com isso a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. Só que eu lembro que muita gente falava, o Kennedy é muito usado nos 11. E aí começou também na fase, né? Tipo assim, não, eu tenho que mostrar conhecimento. E, cara, todas as vezes que eu ia eu montava uma mensagem na vaidade do pregador, não, eu tenho que demonstrar conhecimento porque as pessoas estão falando que eu sou usado nos dons, né? Então, Sim. eu tenho que levar o conhecimento. E quando chegava na hora, assim, o Espírito Santo, não, você vai pregar isso. Pregar tal coisa. Você vai pregar tal coisa. E aí eu pedi perdão a Deus, ao Espírito Santo. Eu te peço perdão e eu vou fazer a sua vontade. E aí, quando eu decidi seguir a direção do Espírito Santo, fluir as coisas de Deus, Deus se manifestava de uma forma sobrenatural. Eu tive uma experiência recentemente, o Felipe me indicou na igreja lá em Santa Cecília. Eu fui ministrar lá, eu fui com uma mensagem, eu lembro a respeito a temática da mensagem sobre santificação, culto de jovens, né, santificação, e aí essa mensagem estava pronta para pregar justamente num congresso que eu ia ministrar, e era esse tema, santidade. Aí eu falei, já vou Não me deram o tema, né? não me deram um tema, já meio que vou me aperfeiçoando com a mensagem, dando uma treinada, aquela ideia. Aí cheguei lá, o Espírito Santo começou a incomodar, eu falei, não, santidade, pregar santidade. Aí foi indo, aí entra um, entra dois, aí entrou 3 jovens, dava pra ver que eles eram ímpios. Eu falei, cara, não vai ser isso não, vai ser Lucas 15, a ovelha perdida. Aí eu fui e ministrei, graças a Deus, o Espírito Santo convenceu 5 almas na igreja. Aí eu olhei assim, eu falei, meu amigo, se eu falo santidade aqui, talvez não seria isso, sabe? É porque o Espírito Santo queria outra mensagem. E aí aquela questão, a maturidade, a gente saber discernir, sabe? Não, mas eu não repassei essa mensagem hoje, não estudei muito bem. Cara, o Espírito Santo está guiando, ele que vai direcionar. A gente já não é um instrumento que vai falar, então o Espírito Santo Você guia. falando do Pai Nosso, eu lembrei quando eu fui convidado para pregar lá na igreja em Aracruz, o pai de saudosa memória. Sim. Do jeito de Gedeão. pregar. Aí eu fui pregar lá e foi uma pressão, né? Porque tava representando a mocidade de Campo de Belo Aurora. Sim. E aí eu tava orando lá no monte, e aí tinha um rapaz que ele era cego. Eu tava na parte de cima, aí eu tava orando lá em cima no monte e ele tava na parte de baixo. Aí uma pessoa conduziu ele até lá em cima, e ele entregou uma revelação para mim e falou bem assim, olha, não deixe de pregar mensagens simples do Evangelho. Independente de onde você for, pregue o simples e carregue a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai fazer. E aí, a partir daí eu entendi, né, que a gente deve andar em submissão do Espírito. Ele falou, não abandone a mensagem do filho pródigo. Ele foi falando. Sim. E aí quando eu fui pregar lá em Aracruz, eu estava me impressionando muito, porque, né, era uma igreja grande, conceituada. Então tinha a questão do ego. Não, vou levar conhecimento, tal, porque, né, abrir as portas para voltar lá mais vezes, né? A gente eu era novo. Tem disso. Tem. Não tem jeito. Aí Deus foi me falando, não, você vai pregar o filho pródigo. O quê? Eu ensaiei essa mensagem, dei dura, montei uma mensagem para pregar lá. E aí eu tive que montar a mensagem no ônibus, indo para lá. Deus foi falando, foi anotando, transmitir a mensagem para a igreja. E aí muitos jovens vieram falar comigo depois, inclusive jovens que estavam na nossa caravana, falaram, rapaz, aquela mensagem foi para mim, totalmente para mim. Uns 30 jovens, foi para mim. Rapaz, que coisa. E eu falei, e essa é a questão de você andar numa vida no Espírito, né?
Recentemente, eu estava numa rotina muito intensa de trabalho. Eu estava trabalhando em 2 empregos. É o Julius. Julius. Fala isso agora. Meu filho, ele estava tomando um suplemento, né? Suplementação, então estava bem caro a questão do leite dele e tal. É o NAN? O devorador, né? Na verdade, era outro nome. Era esse e outro usar que o médico tinha passado. Então, tava muito caro. Então, eu falei, vou encarar 2 serviços por um momento. E aí, eu comecei eu tava muito cansado, porque eu trabalhava de dia e trabalhava de noite. Então, no dia que eu estaria em casa, eu trabalhava à noite sim, uma noite não, 12 por 36. Então, a noite que eu estava em casa, eu não queria já mais marcar agenda. Eu já comecei a mascar nas agendas, falando, não, tem um compromisso. Não vai dar e tal. Às vezes eu preferia estar na minha igreja local mesmo. Mas eu tenho um chamado de Deus para estar pregando fora. Sim. E foi o que Deus sempre falou comigo, né? E aí, Deus me deu uma experiência muito forte com o meu filho. Meu filho tomou a vacina de paralisia infantil e ele ficou com a sonolência e realmente ele ficou com a paralisia infantil. A vacina desencadeou isso nele e eu lembro que minha esposa estava o dia todo, foi com ele pro hospital e tal, e a gente foi, aí de noite eu fui lá, a gente tentou resolver, transferimos ele pro Imaba e aí eu fui falar, vai para casa que eu vou ficar com ele aqui. E ele sonolento, ele foi parar no CTI, semi-intensivo, porque ele não estava reagindo, ele só dormia. E aí o médico fez várias pesquisas lá com ele, achou que início era meningite, foram tendo várias possíveis causas, né, do que tinha acontecido. E eu me lembro que naquele momento ali, eu passei com ele ali, e eu fui para casa. No outro dia, era numa quarta-feira à noite. Na quinta-feira de dia eu fui para casa. Minha esposa foi ficar com ele. E eu lembro que eu cheguei em casa e fui orar ao Senhor. E aí, quando eu fui orar ao Senhor, falando sobre aquilo, eu tinha falado com Deus, mas o Senhor me deu uma visão. E na visão eu vi um caixão pequeno. E aí, Deus falou comigo que ia levar meu filho. E aí, eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor tem poder de matar e de dar vida. Mas teve alguns casos na Bíblia que o Senhor já tinha dado o decreto de morte. Ezequias, o Senhor tinha dado. O Senhor ensina também, através das suas parábolas lá, que através da insistência, até a questão do juízo, decreto de juízo, o Senhor pode mudar. E eu te peço, Deus, eu vou me alinhar, vou colocar minha casa em ordem. E eu prometo me dedicar totalmente à tua palavra, ao ministério. E eu lembro que depois que eu fiz essa oração com Deus, entregando, eu sabia que era vontade de Deus levar ele. Eu tinha essa certeza. Mas eu falei, eu me humilhei diante da presença de Deus e falei, Deus, eu me entrego, eu me coloco à sua disposição para fazer a sua vontade. Se o Senhor está tocando nele, né, para que eu venha exercer o ministério da forma que o Senhor quer que eu faça, eu vou voltar a me colocar na posição que o Senhor quer. E Deus arrancou ele lá do semi-intensivo, Deus arrancou ele daquele hospital e todos os movimentos do corpo dele voltou normalmente, ele voltou a falar, ele voltou a corresponder. Então foi um grande milagre que eu vivi no ano passado. E desde então eu tenho me dedicado, reduzir, agora estou só em serviço. E eu tenho me dedicado mais a atender, a cooperar com a questão da itinerância. Sim. Às vezes a gente pensa em parar, né? Mas é como Jeremias, né? Um fogo cerrado em nossos ossos a ponto da gente não conseguir se conter. Sim. E esse fogo, o fogo do Espírito Santo, aleluia, eu sinto essa presença do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. E ela queima dentro da gente de forma tão poderosa. A presença do Espírito Santo, ela queima a ponto de você, às vezes, o que é mais vantajoso para a gente pregador? Está na nossa igreja. É uma questão de
de tranquilidade, de você estar ali sendo alimentado. Eu tenho bons pastores que pregam Bíblia, então eu vou lá, eu vou receber uma mensagem bíblica, é mais confortável estar na minha igreja local. Não tem desgaste. Não tem desgaste de questão de locomoção, de ir para a igreja, daquela correria. É mais favorável estar. E às vezes quem vê a gente pregando, não, aquela pessoa ali está fazendo, às vezes a gente posta, aquela pessoa está fazendo aí porque ela gosta. Não, é um chamado de Deus. Sim. E a gente se coloca a essa disposição, porque nos bastidores, que a gente estava conversando, os bastidores têm isso. De Deus te alinhar e te colocar no centro da vontade propósito. dele. No centro do propósito dele. É bem Isso é verdade. muito forte, né? Interessante que você usou uma expressão aí, colocar minha casa em ordem, né? Tu não tá em pecado, necessariamente. Mas às vezes, Rotina. justamente porque a rotina faz com que nós negligenciamos. O negligenciar, basicamente, é você deixar de fazer aquilo que você pode fazer. Entendeu? Sim. Então, querendo ou não, você tá deixando de ir ao culto, algumas vezes, por causa do trabalho, tá deixando de atender os seus compromissos de agente, que é ministrar, e Deus chamou para isso. Então, colocar a casa em ordem poxa, eu preciso voltar a fazer a obra de Deus como se deve fazer. E tem muita gente que está precisando disso. É questão da organizar as prioridades, né? Sim. Não é que, o rapaz tem 2 empregos, tá em pecado. Óbvio que não, nunca foi pecado trabalhar. Porém, as prioridades, né? Você ordenar suas prioridades. Cara, eu tô necessitado ao ponto de precisar fazer esse esforço todo, deixar a obra de Deus de lado. No início, sim, tava passando por uma dificuldade, mas depois Deus abençoou também minha esposa, ela começou a trabalhar. Então, assim, Ele vai suprindo, né? Deu para suprir e a gente conciliar, a ponto de eu conseguir estar em um só serviço hoje. Enquanto hoje você está em um só e sua esposa trabalha. E Isso hoje aí. falta? Não, o Falta. Senhor tem suprido tudo. Não é? E às vezes a gente tem que ter justamente essa sensibilidade de Senhor, preciso acertar alguma coisa, me deixa. É uma oração que eu aprendo muito com meu pai. Ele sempre fala, se um dia eu for errar, se eu for pegar, ou até pecar contra ti, ou até mesmo perder minha salvação, ou o Senhor tira minha vida e não deixa isso acontecer, ou me desperta para que eu venha estar aprumado à sua vontade, entendeu? E a gente precisa fazer essa oração, entendeu? De não desviarmos do foco que Deus nos quer que nós estejamos. Eu gosto de um texto de Isaías 55, sempre cito ele, gosto até de repeti-lo, versículo 8 e 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos e os meus caminhos são maiores que os seus. É Deus dizendo, você pode até pensar alguma coisa a fazer, mas o que eu pensei para você é melhor. Você pode até trajetar um caminho que você quer andar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas a vontade de Deus é suprema sobre a sua vida. Aí lá em Romanos 12, a parte da vontade, né? É boa, agradável e perfeita. Já está dando uma dica, é boa, agradável e perfeita. A sua vontade não é. A de Deus é boa, agradável e perfeita. E mesmo assim a gente faz a nossa vontade, que não é boa, não é agradável, não é perfeita. Eu acho um tanto complexo. Parece fácil, né, entender a ideia de a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Os planos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são maiores. Parece muito... É simples de entender e tal. Só que na teoria, né? Isso. Na prática é um tanto complicado porque, por exemplo, imagina que a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, decidiu na vida do Kennedy, Deus quer ser glorificado na riqueza da vida dele. E aí, Kennedy se torna um cara extremamente próspero, não falta nada, muito bem financeiramente. O Kennedy pensou, quero comprar tal coisa, o filho do Kennedy quer comprar tal coisa, tem, o do melhor. Porque Deus quis ser glorificado na vida do Kennedy de tal forma. Porém, Deus olhou para o Vitor e falou, na vida do Vitor eu quero ser glorificado no perrengue. Ele vai passar, vai viver no limite, e aí é difícil entender essa vontade, estou falando na prática, porque como eu posso olhar... A gente associa, né? A gente é capitalista. Exatamente, é a ideia de que
Ué, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita pro crente que torna ele rico, mas pra mim vai ser na pobreza? Não, não, não. Isso é Eu não aceito isso, confrontador. não. Entendeu? Isso é confrontador. Aí eu pego um ponto, tem até uma frase que eu não lembro quem cita ela, mas eu acho completamente pertinente, é que ele cita, se eu lembrar exatamente, é o Deus do livramento na fornalha é o mesmo Deus do apedrejamento de Estevão. Você não escolhe como vai glorificá-lo. Nenhum ele livre e gera vida, no outro ele simplesmente decide dar a morte. Ele é um mártir. Ele poderia simplesmente deixar livrar a vida de Estevão, mas ele decidiu ser glorificado na morte de Estevão. E aí é o ponto, a nossa vida, eu acho que entender a praticidade de tudo isso, é entender que independente do que aconteça, cara, seja bom ou ruim, entre aspas, porque falando na ótica humana, tá debaixo da presença de Deus, da vontade de Deus, então tá bom, eu aceito. Entendeu? E é extremamente difícil a gente chegar nesse ponto, nesse entendimento. A nossa mentalidade capitalista, Sim, a gente pega muito passa a basear Deus estar com alguém diante dos momentos que a pessoa está vivendo. certo. E às vezes a gente esquece que Deus está com alguém no deserto. Deus falou muito comigo quando eu leio a história de José. E às vezes nós temos a ideia que Deus está com José quando José está no trono. Governando. Mas quando você lê a história, você percebe que Deus estava com ele quando ele foi jogado dentro da cova, do poço ali pelos seus irmãos. Deus estava com ele Sim. quando ele foi acusado pela mulher de Potifar, né? Deus estava com ele quando ele estava preso. Essa frase aparece, o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele. Então a gente tem a ideia de Deus estar com alguém quando essa pessoa está no trono. Sim. Quando ela chega no ápice da sua vida. Mas a gente tem que compreender que em todas as fases, em todos os momentos, Deus está conosco. Em todas as fases, Deus está presente. A gente precisa compreender essa vontade de Deus. Um tanto, a gente precisa... É um tanto complexo. Em teoria, mega fácil, porque a gente olhando por fora, top. Mas Deus decidiu ser glorificado na vida do irmão ali, por mais que ele esteja... Deus falou que ia retirar alguém, mas seria para a glória dele. Amém. Deus quis assim. E quando é com você? Entendeu? É mais difícil aceitar. É fácil olhar por fora e falar, beleza, é porque você tá vendo a teoria. A prática é quando é com a gente, sabe? E aí é o confrontante, é o... será que eu sou? É o famoso, eu tô lendo ali a história de Jó. Eu vi o sofrimento que ele passou. Paz, homem de fé, hein? Mas e se fosse com a gente, sabe? Aí é a prática, você colocar esse respeito à vontade de Deus na prática. Aí que é difícil. E aí é interessante que no capítulo 1 de Jó, Deus elogia. Sim. No final do livro de Jó, aí Jó faz uma declaração. Eu só 42. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Então, você vê que Jó é alguém, no capítulo 31, que ele tinha um pacto, uma aliança com Deus, que ele não olhava nem para uma virgem, ele tinha uma aliança com seus olhos. Ele era alguém que vivia uma vida de retidão. O próprio Deus elogia. Sim. Só que ele precisava ter uma experiência com Deus. E a partir daquela experiência com Deus, ele conheceu. Né? E a gente precisa conhecer a Deus. Sim. Esse conhecimento de Deus é... Compreensão interessante que ele vontade servia dele, vem por isso. Antes de conhecer. Tipo assim, tem um Deus supremo, eu preciso servi-lo. E o servir a Deus fez ele conhecer a Deus. Certo? Samuel também foi assim. Samuel servia. Aí o texto, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 7. E Samuel não conhecia o Senhor porque a palavra ainda não era manifesta. Até Deus chamar Samuel e ele ter uma experiência. Mas antes disso, o texto já mostra que ele servia. Qual é a lição que eu tiro? Eu servir a Deus me levará a conhecê-lo. Perfeito. Entendeu? Uau. Então, essa é a lição. Por que tem gente que diz que conhece a Deus e não conhece? Porque não serve, não tem para... O servir vai gerar experiência.
Seja qual for o serviço, limpar para a igreja, pregar, cantar, fazer um bolo para a cantina, não sei qual o serviço, mas o serviço me levará a ter uma experiência com Deus. A gente, às vezes, associa uma vida de religiosidade com relacionamento. Uhum. E isso é uma coisa que a gente vive, eu particularmente, eu vivi na prática, porque, como a gente usa a expressão, né? Eu nasci na igreja. E às vezes a gente liga o botão automático de estar ali e a gente passa a terceirizar nosso relacionamento com Deus. É tipo o povo de Israel, não fale conosco, não fale a Moisés. Então a gente passa a terceirizar, não, eu vou terceirizar a comunhão, eu vou repetir o que os outros falam, porque eu não quero ler a Bíblia. Eu quero me espelhar nos meus pais, eu quero ter uma experiência a partir de outras pessoas. Eu quero ter esse relacionamento com base na experiência de outras pessoas. E essa é a nossa maior dificuldade. Se relacionar verdadeiramente com Deus. Nós temos que parar de terceirizar a nossa comunhão. E termos um relacionamento com Deus. Nós devemos não terceirizar, a gente deve buscar. E esse buscar é a ponto de a gente falar como Moisés falou: Senhor, eu não quero, não é interessante entrar em Canaã, não é interessante entrar na terra prometida se o Senhor não for comigo. Então, o mais importante é ter sua presença, porque entrar na terra prometida sem Deus estar lá não é interessante. O meu pastor Osiel, ele até falou isso domingo, eu achei muito interessante, ele falando sobre você estar perto de Deus. Porque quando você está perto de Deus, lugares não te faz tanta importância assim. Sim. Na verdade, o importante é ter Ele, é estar com Ele. Sim. Eu tenho um pensamento, não sei se é um tanto antiquado, enfim. A ideia é, por exemplo, se eu sirvo a Deus, e aí eu sirvo a Deus porque tem um céu para mim. Um céu, uma promessa de um céu e tudo mais. E esse céu de glória, isso é show de bola. Mas eu sirvo a Deus também porque eu quero me livrar do inferno, sabe? Eu tenho um pensamento de que essa ideia de que eu sirvo a Deus para me livrar do inferno não é um amor a Deus, é um amor a mim, sabe? Porque eu quero me livrar. Meio que a ideia do salmista de aonde eu vou, o Senhor estará lá. Porque ele sabe a presença. O que ele quer, o que ele mostra, a centralidade é a presença. Independente de onde esteja. Aí, a gente, acho que para entender melhor essa ideia, a gente entrar num ponto. Imagina que não tem céu e não existe condenação de inferno. Você ainda se manteria fiel para estar diante da presença de Deus? Deus fala bem assim, ó, gente, acabou. Não sei se vocês estão entendendo. Sim, gente, sim. Acabou. Não tem mais condenação. Para quem pecar, não tem condenação. Não tem. E não tem mais benefício de céu, galardão para quem andar certo. A única coisa que tem, para todo aquele que andar corretamente, vai ser uma sala, um lugar, assim, um lugar que não vai ter nada de especial, vai ter eu, simplesmente. E aí, você continuaria sendo fiel? Acho que a gente entra nesse ponto. Se a resposta for sim, a gente aprendeu a valorizar a presença. Verdade. Eu acho que é esse ponto. Querendo ou não, até essa questão de temer o inferno, que às vezes acaba se tornando comum do ser humano, é uma terceirização. E a gente vê essa terceirização a pessoa pode buscar por si, mas ela terceiriza. Quando a gente vai numa igreja pregar o evangelho, a gente prega uma mensagem da cruz, que é a mensagem que nós estávamos falando agora há pouco, que é a mensagem correta, a mensagem simples, mas que alcança o pecador, e termina o culto, tem 30 pessoas numa fila, dizendo, ora por mim. Certa vez eu perguntei a uma mulher, você tem orado pela sua causa? Ela, meu filho, vou te falar a verdade, eu não tenho orado não. E o Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, vai ter um particular com Deus que publicamente ele te honrará. Então tem gente que prefere ir até o profeta e dizer, ora por mim, profeta. Seja um homem de Deus na minha vida, mas ele próprio não tem relacionamento para com Deus. Tem muita gente, isso para mim é terceirização.
Não que eu não possa chegar a um pastor, a um pregador, alguém que é um homem, uma mulher de Deus e pedir que me auxilie na minha vida espiritual através de uma oração, alguma coisa do tipo. Mas e eu? Ele que é profeta, ele tem voz para dizer, Senhor, dá uma bênção para essa pessoa. Mas eu que preciso da bênção, é que eu não tenho voz para dizer, Senhor, me dá uma bênção. Terceirização, isso aí. Eu tenho, graças a Deus, sempre tive muitos bons pastores, né, que me instruíram bastante nessa caminhada, né? O pastor Eliel, hoje o pastor Darcy, que era meu líder de jovens, agora na sede também, o meu pastor Uziel, pastor Adão, eles sempre me chamam, eu gosto, às vezes a gente tem dificuldade de ser confrontado. É bom ser. E é bom você ser confrontado. É bom você ser alinhado, porque você aprende mais. E o Senhor tem me ensinado mais, né? O Senhor tem me direcionado a ter esse relacionamento. Às vezes a gente acaba ligando automático. Outro problema, a gente liga no automático, entra na igreja, a gente já se acostumou com o ambiente. O automático a gente até faz, mas é automático. Não é genuíno. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores, né? Porque se ele está à procura é porque, na verdade, tem muitos falsos diante dele, né? Mas Deus, ele sempre vai contar com os verdadeiros, e às vezes os verdadeiros, eles não estão com o microfone na mão. Os verdadeiros estão limpando a igreja quando ninguém está vendo. Não estou utilizando aqui a questão do serviço com o relacionamento, mas às vezes o verdadeiro adorador está nos bastidores que ninguém está vendo. Sim. E às vezes a gente confunde verdadeiro adorador com aquele que está em evidência. Evidência, mas nem sempre destaque. aquele que está em evidência é verdadeiro adorador. Perfeito. Mas que Deus nos alinhe a voltar. Minhas mensagens têm sido basicamente isso. Voltarmos a ter comunhão com Deus, voltarmos a buscar a Deus, ter experiência com Deus no secreto. E eu acho que essa é a grande questão que Deus está nos chamando cada vez mais para a gente ter esse relacionamento, de conversar com Deus, de falar, se expressar diretamente com Deus. E Deus está nos chamando. A todo momento Deus está nos convidando a ter esse relacionamento. É mais vantajoso para mim. É mais vantajoso para nós entrarmos na igreja e ficarmos só... Nossa, que revelação fantástica o meu pastor teve, né? Que ensina. Nossa, que Só ensina, comendo. Só comendo. Só engordando. se alimentar. Ensina. Falar em comer. Rapaz! Corta pra mim. Fala aí. Vocês gostam, vocês ficam rindo ali. Ó, é que a gente tem o produtor, a gente tem produtor. Vocês gostam. Ele gosta quando a gente entra nas piadas. Dá Fala essas aí. puxadas aí, ó. Ó, falar em comer. Você que gosta daquela pizza bem saborosa, top, de forno a lenha. A gente tem uma pra te apresentar, Pizzaria Labareda. Beleza? Olha, nome de crente, né? Top. Vai estar lá Pentecostal. no nosso Instagram, Entre Irmãos Podcast 22, vai estar lá na... Como que é aquele A gente vai colocar negocinho nos que tem embaixo? destaques. Destaques. Isso, lá no destaque vai ter a logo com o número. Entre em contato. E detalhe, para você que pedir, tem um brinde aí. O que é? Você lembra o que é? Cupom? Não é o cupom. O cara não sabe nem apresentar. Borda recheada. Pô, uma borda de catupiry faz uma total diferença numa pizza, né? E a Pizzaria Labareda aí é a nossa auxiliadora aí. Ele tá rindo de mim porque é gordo falando de comida. Ontem, Mas eu sou especialista na pizza dele. Em frente à minha casa, então... ontem aproveito. jogamos bola, chegamos, era quase meia-noite em casa. Ó, tá passando aqui agora. 9999-5189 alguma coisa. Não vai embora. Mas vai estar no destaque. Mas a gente chegou meia-noite, inclusive passamos lá, falou, ô Zaqueu, tem como fazer uma pizza pra nós aí? Atendeu Com a fome, gente a gente a acabou de jogar última bola. do dia. Ele falou, opa, claro que tem, aí colocou lá. E aquela grandona de quantos? 12 pedaços, meu Deus. Foi forte, tá? Então, eu sei, Ainda dá tempo de jogar eu lá, sei cara. que você gosta de comer, então entra em contato lá. Aí já jogou Ainda dá ambiente. tempo de me Aí, levar ó, lá, dá tá? tempo. Não, hoje fechou mais cedo. Hoje fechou. Hoje fechou. É triste. Ai. Mas aproveitando o gatilho também, não podemos deixar de apresentar para vocês a maior feira
do Estado do Espírito Santo, a Bem Casados, beleza? Vai acontecer do dia 12 a 16 de setembro. Você quer organizar o seu casamento, baile de debutante, festa de aniversário, qualquer Eventos. festa em geral, vou te explicar pra você como funciona. Não tem quando você vai na feira, eu quero tomate, mas eu quero banana também, mas eu quero uma carne, mas eu quero... Tem tudo, até o pastelzinho lá que você sempre tem feira no seu bairro, você vai lá comer. A feira, essa feira que nós teremos do Bem Casados, é basicamente você vai encontrar vários Bem e vários casados, capixaba. fornecedores, isso aí, Bem Casados, capixaba. Você vai encontrar vários e vários fornecedores lá, fornecedor para a área da cerimonialista, enfim, no geral, que envolve festas, você vai encontrar lá, você pode combinar o melhor preço, o que melhor te atende, enfim. Quais são os data, dias? 12 a 16 de setembro. E detalhe, Beleza? galera, muito interessante. Vai ter alguns combos e bebes lá também para você Degustações. experimentar. Às vezes eu quero Degustações. é buffet ou buffet? Buffet. Buffet? Eu sou Buffet. meio Eu quero francês. buffet. Então, vai ter um buffet lá especial. Para quê? Para justamente você levar para o seu aniversário, sua festa debutante, seu casamento. Inclusive, quero orar aqui pro Vitinho casar. Senhor Deus, faz a óbitos, mano. Cadê? É isso aí. Fagundes também. Kennedy, dá uma palavra, cara. Uma palavra. Quase que eu pulei o microfone aqui. Fome ele. Dá uma palavra para essa pessoa que está afastada de Cristo, que às vezes tem até a chamada ministerial de ser um pregador, um cantor, até mesmo simplesmente e gloriosamente servir a Deus. Dá uma palavra para essa pessoa. Eu quero deixar para você Lucas capítulo 15, né? Fala da história do filho pródigo. Essa parábola relata de um filho que tinha tudo, que poderia desfrutar de tudo da casa do seu pai, e ele decide, dentro daquele contexto ali, basicamente assassinou seu pai porque ele pediu a herança antes do pai morrer. E ele vai viver uma vida dissoluta, tá longe da presença de Deus. E um dia, quando ele está ali diante da situação, após perder tudo, gastar todo o seu dinheiro, ele decide, e ele lembra da casa do seu pai. Ele lembra na casa do seu pai que até mesmo os empregados que trabalhavam por temporada eram bem tratados. E ele lembrou, ele nem se coloca na posição de filho, mas ele coloca na posição de alguém que vai trabalhar para o pai. E ele decide voltar. E quando ele volta para a casa do pai, o pai já estava de braços abertos, né? A gente usa essa expressão, esperando. E uma mensagem que eu quero deixar para você é que o pai está no mesmo lugar e ele está te esperando. A atitude deve ser sua. Você deve decidir se levantar e ir ao encontro dele, porque na casa do pai há banho da graça. E quando ele te presenteia com anel, com sandália, com roupa nova, isso é o símbolo mais claro da graça. Ele não merecia todo esse tratamento, mas a graça de Deus, aleluia, a graça de Deus alcançou a ponto do filho que diz: olha, pai, eu estava aqui todo momento e o Senhor nunca me deu um bode. Você nunca me deu uma carne, essa carne. Mas o pai estava servindo o carneiro. E às vezes o filho da casa, ele está expressando a vontade que ele tinha de estar do lado de fora, porque o filho pródigo, pelo menos, ele saiu. O da casa tinha um pai, não valorizava. Então, dentro da casa do pai, o pai tem carneiro tendo o melhor para te dar, né? E se você não recebeu o melhor aqui nessa terra, com certeza na eternidade com Deus, com Cristo, você vai receber o melhor de Deus. E o melhor de Deus é estar diante da presença dele. Às vezes nós falamos que diante da presença dele, lá vai ter ruas de ouro, nós valorizamos, usamos de forma para tentar incentivar a questão do que lá vai ter ruas de ouro, mas o mais importante não são as ruas de ouro. Se as ruas de ouro nós vamos andar por cima dela, o mais importante é a presença dele. Então que você venha aproveitar essa oportunidade, volte hoje. Cristo te ama e te espera. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante aí do filho, pra gente já encerrando, né?
é que ele pensa, ele pensa, irei eu ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado seu filho. Só que logo depois dele pensar, ele age e vai. Tem muita gente pensando em voltar. Vou voltar, vou fazer, só que regride. Tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar... Como eu disse, acho que foi até em um episódio passado, você nunca vai parar. Até o momento que você se entregar, porque é Cristo que liberta. Então, você está pensando em voltar? Vai e volta. Ponto. Jesus, ele vai te ajudar a ter uma vida transformada. Quando chegar lá, vai ter o que o Kenneth falou, vai ter anel no dedo, roupa nova, sandália nova. Cada um tem uma representação. São bênçãos espirituais para a tua vida. Antes de encerrarmos, quero também falar do último parceiro aí, Social Arts. Coloca lá na internet lá, www.socialarts. O que é o Social Arts? Suponhamos que você tem uma empresa aí, uma hamburgueria. Você quer... A gente só tá falando de alimento, né? Meu Deus! Sempre que a gente vai fazer... de gordinho, né? Sempre que a gente vai fazer essa propaganda aí, desse patrocinador, que nos ajuda muito, graças a Deus, o Felipe sempre cita hamburgueria. Não faz aí Ele também. sempre cita hamburgueria. Vamos supor que o nosso amigo Kennedy, ele tem uma empresa de locução, porque ele é locutor, né? Aí ele precisa de um cartaz sobre locução. Lá já tem vários, você vai ir, vai escolher qual te atende melhor, vai pagar um ótimo valor, vai estar pronto o seu cartaz. É simples e fácil, eficaz. São uma quantidade absurda de cartaz que praticamente você vai mudar pouquíssimas coisas. A sua igreja, você quer fazer um banner para a sua igreja, culto de jovem, já vai ter um cartaz do jovem preparado. O que você vai colocar são informações assim, Endereço, muito básicas. É um endereço, a foto do pregador, alguma coisa bem simples. Já tá tudo pronto, um precinho Camarada. top. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Inclusive é o nosso parceiro aí. Por isso que a nossa imagem, as thumbnails, Os negócios, os nossos merchants aqui do YouTube são maravilhosos. Top. Kennedy, a gente tem um costume aqui de terminarmos com oração, abençoando todos aqueles que nos assistem. E a honra é sua, amigo. Termina aí. A gente não. Eu vou morrer. Ele tá bem não, Zizi. Ele tá bem não, ele. Ele tá com fome. Tá com fome. Eu tô com sono. Amém, meu amigo. Encerra. Orem Com por mim, oração. tá bom? Vou tirar até o bonequinho. Pode ficar à vontade. Eu não coloquei ele pra orar pra mostrar a careca, mas é pra você ver, entendeu? Sem Jesus. Tô zoando. Olha pra gente, Vamos orar aí para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e creio que a bênção de Deus vai alcançar a sua casa, a sua família. Amém? Principalmente você que está afastado sentirá a presença de Deus e o Espírito Santo vai queimar na sua vida agora a partir dessa oração. Glória a Deus. Deus, eu clamo pela tua presença, Pai. Onde tiver uma vida, Senhor, necessitando Sim, Deus. ser tocado pela tua presença. A mesma graça, a mesma unção que nós estamos sentindo neste lugar. Oh, Espírito Santo, visita essa casa, essa família agora. A todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando pelo YouTube, Deus, que essa oração, a tua presença venha tocar nela. Essa pessoa que está afastada, pelo poder que é no nome de Jesus, que ela venha sentir o toque da sua unção, da sua graça, bendito Espírito Santo. Só o Senhor é capaz de convencer, e eu peço, Senhor, atinja esse coração que está afastado da tua presença, que eles possam ter esse encontro e não apenas lembrar de como era a casa do Pai, mas decidir voltar. Visita todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, já servem a tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, renova eles, dê força, que o Senhor venha abençoar de forma poderosa, pelo poder que é no teu nome, Jesus. Sim, Deus. Aleluias. Santo é o teu nome, Nós Jesus. cremos, Senhor. Nós se rendemos à tua presença e pedimos ao Senhor, Pai, toca na vida de cada um. Que a tua presença, Pai, venha ser
a nossa maior riqueza é a tua presença. Que eles venham ser alcançados pela tua Aleluia. presença. E Glória quando a tua a Deus. presença chega, as demais coisas também são acrescentadas. E nosso foco aqui principal nessa noite, Pai, é só glorificar o teu nome. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.